Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez reunidos com o nosso pensamento elevado, esquecendo dos nossos problemas, das nossas dificuldades e nos entregando aos benfeitores espirituais que neste momento nos assistem. Onde quer que estejamos, sabemos nós que os bons espíritos estão à nossa volta, nos protegendo, nos instruindo, transmitindo a nós as energias que nos são necessárias ao encorajamento, ao refazimento físico, mental e espiritual. E como a nossa proposta é estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, faremos hoje umas reflexões sobre o tema que tem como título a ingratidão dos filhos e o perdão. Para isso, nós utilizaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo umas reflexões também a respeito de 2 dos 10 mandamentos. Leremos trechos do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Faremos também uma reflexão sobre a ingratidão dos filhos, uma instrução que está contida neste capítulo. Também faremos uma revisão da parábola da ovelha perdida e encerraremos com um estudo, com um pensamento profundo acerca da parábola do filho pródigo, descrita, intitulada por Haroldo Dutra Dias, como a parábola dos 2 filhos. Então, para iniciarmos esse nosso estudo, desenvolvermos nossos pensamentos, seguiremos uma linha didática, a fim de que cada passagem aqui estudada venha complementar a próxima. Inicialmente, então, falando da parábola honrai vosso pai e a vossa mãe, fazendo como recurso para isso uma recordação de uma passagem que está no Êxodo, no Antigo Testamento. Ali, no 3º dia do 3º mês, após Moisés libertar os hebreus do Egito, chega ele até o Monte Sinai e vai lá registrar na pedra os 10 mandamentos de Deus. Nesse Antigo Testamento, este decálogo representa de maneira fidedigna, correta, exata, irrevogável e imortal os 10 mandamentos. E ali Deus coloca que o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E disse Deus: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ali coloca neste primeiro mandamento que Ele é o nosso Senhor, que a Ele nós devemos tudo. E usou, para exemplo disso, a retirada, a salvação desse povo que estava escravizado. Somos todos nós escravizados pela nossa ignorância, pela nossa infidelidade, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. E por vezes nos iludimos, idolatrando falsos deuses. E Deus aqui coloca que Ele é o Deus único. Ele é o nosso Deus Pai, o Pai de todos nós. Mas aí então disserta sobre os demais mandamentos e chegamos ao 5º, onde está colocado ali que Deus define como mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Interessante, pois aquele povo era patriarcal, e para não deixar dúvidas, dizendo simplesmente honrai os vossos pais, Deus coloca ali: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Igualmente. Este é um mandamento, uma ordem, pois que mandamento significa eu mando.
E Deus manda e nós devemos obedecer como filhos fiéis, filhos dignos. Mas esse mandamento, ele traz em si um bônus, algo de especial, diferente dos demais mandamentos, porque coloca ali que honrando o vosso pai e a vossa mãe, teremos longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Olha que interessante. É um bônus, é um prêmio. Honrar o vosso pai e a vossa mãe nos traz um benefício de vivermos longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Essa é a tradução correta. Dará. E aquele povo ainda muito materialista, com uma visão única de vida num mundo terreno, acreditando que posteriormente haveria um paraíso e não mais reencarnações na compreensão de uns, pois que outros compreendiam a reencarnação, mas com o sentimento, o desejo de possuírem um lugar na terra, os hebreus daquela época compreendiam que essa terra era a terra prometida neste mundo material. No entanto, Kardec coloca que existe uma outra pátria, que é a pátria celeste, e que é essa pátria que estava sendo prometida neste quinto mandamento, visto que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, e que nós também não devemos pertencer a esse mundo, estarmos no mundo, mas não pertencermos a este mundo material. Então, compreendendo assim os ensinamentos do Mestre Jesus, Kardec faz uma reflexão de que esta terra é a terra que virá. Para nós hoje, na nossa necessidade e no nosso processo evolutivo, essa terra podemos compreender que é um mundo de regeneração, que ainda não sendo um mundo feliz, pois é transitório entre os mundos de provas, expiações e os mundos felizes, é ele sim um mundo de maior justiça, de maior paz, onde prevalecerá o bem. Mas vamos compreender um pouco mais do que é esse honrar e por que Deus deu essa tarefa de honrar aos filhos e não aos pais. Pois é claro que os pais também devem honrar os filhos, mas nós temos somente o mandamento que ordena que os filhos honrem os seus pais. Aqui nós temos alguns significados para a palavra honrar. Alguns pensam que honrar é simplesmente cumprir com as obrigações legais para com os pais, pois que a lei hoje obriga que os filhos forneçam os recursos materiais para a sobrevivência dos seus pais. No entanto, a palavra honrar vai além. A palavra honrar também significa exaltar, glorificar. E algo muito interessante em um dos significados de honrar, pois que honrar também é dar crédito para alguém que agiu mal. E aí que vai a nossa reflexão mais profunda. A família é um desafio da reencarnação, pois a lei de amor através da união das pessoas na família carnal faz com que as condições se aprimorem, se aprofundem, para que essa lei de amor venha se manifestar através do perdão. A maioria das famílias sucumbem a esta prova, porque durante muitas reencarnações somos nós inimigos uns dos outros no seio da família, ora como pai, como mãe, como filho, como irmãos, como sogras, como sogros, como tios, como tias, como sobrinhos, como netos, como avós. Pois que este mandamento não se restringe unicamente aos nossos
pais diretos, também se prolonga aos nossos avós. E ali nos degladiamos durante muitas reencarnações, mas a reencarnação nos traz um caráter diferenciado nas relações, porque com o esquecimento do passado, entre aspas, nos encontramos zerados no que diz respeito às mágoas, aos ressentimentos. Trazemos no nosso perispírito os registros dessas mazelas, mas a nossa consciência não tem compreensão das faltas, das transgressões e crimes passados. E aí então, zerados, entre aspas, com o esquecimento, os filhos são aqueles eternos devedores aos seus pais, pois não há como retribuir, não há como possuir algum sentimento, algum tratamento, alguma ação que possa representar a plena gratidão e retribuição pela oportunidade da reencarnação. Aí então entendemos por que Deus definiu que é papel dos filhos honrarem seus pais. E o perdão é um desses meios, dando crédito àquele que por vezes nos faz mal, por vezes muito mal. Assim, através do perdão, que é a manifestação mais profunda da gratidão, acabamos nós, filhos, encerrando esse processo de mágoas, de dilacerações dos corações que ocorreram por tantas reencarnações. Seguindo nesse capítulo do Evangelho, temos ali também uma colocação de Kardec e que fala da piedade dos filhos, essa piedade filial, e que diz que esse quinto mandamento é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ou seja, corolário significa uma consequência ou o máximo da expressão de amor ao próximo e de caridade é a piedade filial. E isso nos é muito necessário, porque diante o mal que por vezes compreendemos que nos fazem, diante da indiferença, da dor íntima que temos nessas relações com os nossos pais, diante disso, a piedade é o bálsamo que nos coloca numa condição de verificarmos que somos todos nós espíritos que erramos e que agora estamos unidos para aprendermos a nos amarmos. Este quinto mandamento que Deus nos ordena nos coloca numa condição sublime de transformarmos o nosso presente para que tenhamos um futuro mais feliz, convertendo a nossa família material em uma família espiritual. Kardec também coloca que Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Agora faremos uma reflexão sobre o termo pródigo, pois estudaremos adiante essa parábola do filho pródigo. E o que significa pródigo? Porque estudaremos também a ingratidão dos filhos. E o filho pródigo, na parábola que estudaremos, ele é um filho extremamente ingrato. Pródigo é aquele que dilapida seus bens de forma compulsiva. São considerados relativamente incapazes e podem ser interditados judicialmente. Olha que interessante. O nosso Código Civil, no artigo 1782, define que é possível, que é permitida a interdição dos bens do pródigo. Aquele, por exemplo, que dilapida os bens, colocando em risco a manutenção da família e de outros que merecem e que devem ser sustentados por este pródigo pode ter os seus bens interditados,
sendo considerado incapaz de gerir com os próprios bens. E esse filho que nós veremos a seguir, ele é um filho pródigo. Aí então a importância da compreensão sobre esse termo, para que possamos adentrar posteriormente nesta parábola. Mas para que também possamos compreender melhor esta parábola, nós vamos recordar agora a parábola da ovelha perdida. Porque esse filho pródigo que nós veremos a seguir, ele também é a ovelha perdida. Nós temos esta parábola, que ela ocorre duas parábolas antes da parábola do filho pródigo. Nós vemos essa parábola no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, do versículo 12 ao 14. Jesus era muito questionado, porque ele andava junto das pessoas de má fama, das pessoas que eram perseguidas, rejeitadas, desprezadas pela sociedade. E Jesus se sentava com essas pessoas, fazia as refeições com essas pessoas, vivia cercado dessas pessoas, acolhendo todas elas com amor, com atenção. Frente a essas calúnias que faziam contra Jesus, que desejavam desonrá-lo, desrespeitá-lo por conta dessa conduta, Jesus desenvolveu essa parábola, a parábola da ovelha perdida. E disse ali Jesus nessa parábola, falando a um povo que vivia na Galileia, que vivia do pastoreio e da agricultura. Para ser bem compreendido, Jesus usou o exemplo do bom pastor, pois que ele é o pastor das almas, o nosso pastor. E aí coloca Jesus nessa parábola: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Olha que interessante. Jesus coloca ali que ele deixou 99 ovelhas. E assim as deixou porque essas ovelhas já davam conta de si. Foi então no deserto, em meio às dificuldades do deserto, para buscar essa ovelha. E quando a encontra, o que esse homem faz? Ele xinga a ovelha, ele ofende a ovelha, ele bate na ovelha, porque a ovelha se desgarrou? Não, ele pega a ovelha com alegria, com carinho, e ainda carrega a ovelha sobre os ombros. Chegando em casa, chama os outros para compartilharem da alegria deste reencontro. Isto tem tudo a ver com a parábola do filho pródigo. Jesus acrescenta ainda, nesta mesma parábola, dizendo que eu vos digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Não que Deus, nos céus, os espíritos, os arcanjos, os anjos, não se alegrem com os 99. É que muito maior é a alegria daquele que é resgatado, pois que agora são 100 dos justos. Muito interessante essa nossa reflexão, porque irá nos proporcionar uma reflexão ainda mais profunda sobre a parábola do filho pródigo, que é uma lição de perdão, de como devemos nós perdoarmos-nos uns aos outros, de como nós devemos pedir o perdão.
um termo que é muito mal compreendido, porque perdão, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa dar a mais, dar além, mais, além, donare, doar. Ou seja, é uma doação além daquilo que já fizemos. Ou seja, é honrar, é dar crédito a alguém que nos fez mal. Olha que conexão. Perdoar e honrar estão no mesmo nível e muitos mal compreendem isso, tal qual a falta de compreensão a respeito da gratidão. Muitos imaginam que gratidão se limita a um emoji de duas mãozinhas que estão rezando. Gratidão perante a lei divina é retribuição, passar adiante aquilo que Deus nos concede de bom, seja diretamente, seja através dos outros que nos auxiliam, pois que, como Chico Xavier disse, Deus socorre a criatura através da criatura. Então, se alguém nos fez um bem, a verdadeira gratidão é retribuir isso, talvez para outro, necessitado como nós fomos, para que todos nós nos reencontremos neste reino dos céus, todos no espírito fraterno, de família universal, família espiritual. Vamos então para a parábola dos dois filhos, que contribuirá para o nosso ato de perdoar. Temos nessa parábola 3 personagens. Temos um pai que é muito rico, que possui terras, possui dinheiro, possui empregados. Nós temos um filho mais velho, que pela lei hebraica seria o herdeiro da maior parte da herança. E nós temos ali um filho mais jovem, que é um filho infiel, um filho ingrato, um filho injusto, um filho pródigo. Um filho também, termos utilizados na parábola, como dissoluto. E dissoluto é aquele que desrespeita os bons costumes. E perdulário, um termo que também vemos nessa parábola, que perdulário é sinônimo de pródigo. Então ali, no capítulo 15, versículo 11 de Lucas, nós temos ali essa parábola que se inicia com a colocação de que o mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade, ou seja, dos bens. E aí o que o pai fez? Ele repartiu os recursos entre eles. Interessante aqui, já no começo, é que nós vemos 2 situações incomuns, extremamente incomuns, porque era inadmissível, segundo as leis hebraicas, que um filho pedisse ou recebesse a sua herança antes da morte dos pais. Então Jesus já chama a atenção de todos, porque ele coloca ali uma situação que seria considerada horrenda e criminosa. Esse filho seria mandado para fora da sociedade, como um criminoso. Não seria aceito. Mas o pai fez a vontade desse filho. E ele não somente deu para esse filho a sua parte, como é colocado na parábola, que ele repartiu os recursos entre eles. Ou seja, o filho mais velho também recebeu a sua parte. Imagine um filho pedindo a sua parte antes que o pai tivesse morrido. Um absurdo. E coloca Jesus: não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se para uma região distante, ou seja, muito longe dos olhos do seu pai e do seu irmão e de todos aqueles que o conheciam, foi para onde esse filho se retirou. E lá dissipou a sua propriedade
vivendo dissolutamente, ou seja, gastando dinheiro de maneira desrespeitosa, indigna. Segue então. Depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. Aqui nos recordamos dos momentos que nós vivemos no mundo inteiro, ainda nos resquícios finais da pandemia. Vivemos, muitos de nós na humanidade, na insegurança alimentar e muitos passam fome. Muitas regiões passam extremas necessidades. E esse filho, então, lá, esse filho mais jovem e dissoluto, naquela extrema dificuldade, começa a pensar em alguma condição para sobreviver e, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou para apacentar os porcos. Apacentar significa alimentar. E alimentar justamente aqueles animais que eram considerados impuros pelos hebreus, pois que os hebreus não se alimentam dos porcos. Ele teria que alimentar os porcos e conviver com eles, numa região distante, sozinho, somente ele e esses animais. E lá as necessidades dele eram muitas, e ele desejava saciar-se com as alfarrobas, mas ninguém lhe dava. A alfarroba é uma espécie de arbusto. Nós temos dois tipos de alfarrobas. Uma que só gera espinhos e outra que produz uma espécie de bagas, mas que não é um alimento adequado para o ser humano. Para os hebreus, isso significa, dentro da literatura rabínica, extrema penúria, extrema dificuldade, ou seja, ele queria ainda se alimentar daquele alimento que não era próprio para o ser humano, queria se alimentar e não lhe davam. E aí nós temos uma sequência de expressões muito simbólicas, numa linguagem simbólica, onde Jesus coloca que, mas caindo em si, ou seja, voltando-se para dentro de si mesmo, num ato de introspecção profunda e íntima, nesta meditação íntima, ele disse para si mesmo: quantos assalariados de meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. E aí nós reflexionamos também a respeito desse pai que tudo oferecia para os seus empregados, que era justo, e nos lembramos de Deus, porque Deus nos oferece muito mais do que o pão material, nos oferece o pão da vida, e por vezes nos desesperamos por conta das dificuldades materiais, que são todas elas transitórias, pois que essa reencarnação é somente uma passagem. Não somos nós também dissolutos, com os bens, com os talentos que Deus nos permite sobreviver, viver e seguirmos com os nossos destinos? Não somos nós perdulários, pródigos, desperdiçando os recursos que nos são oferecidos todos os dias? Quantas vezes reclamamos de um dia que se inicia chuvoso, porque tínhamos planos de lazer ou de outros afazeres, e aí então, simplesmente porque o tempo ficou chuvoso, reclamamos da vida, ficamos de mau humor e não verificamos o que há neste dia a mais que não conseguimos ver, pois que para Deus tudo é útil, todos os momentos são para a construção da nossa felicidade.
Então, como filhos ainda ingratos, vivemos nesse mundo de provas e expiações. E as dificuldades, as dores, nos servem para o nosso despertamento e são os frutos das sementes que semeamos no passado, ou do bem que não fizemos, ou seja, das boas sementes que não semeamos. Mas o momento de agora é sempre, mesmo diante e dentre os espinhos, é o momento de semear novamente, para que possamos colher um novo futuro. Essa é a felicidade relativa que podemos ter nesse mundo, o da consciência tranquila, para que no futuro possamos usufruir desta terra prometida que Deus nos dará. Já uma excelente e feliz experiência no mundo de regeneração. E esse filho, então, faz o quê? Diz para si: após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como a um dos teus assalariados. Que reflexão aqui podemos ter? Inicialmente, ele falou para si mesmo. Ele falou com a sua consciência e prometeu para si mesmo: ao levantar-me. Olha a linguagem simbólica. Ele estava introspectivo e caiu em si mesmo. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa em tudo ao nosso redor, em todos. Até que caímos em nós mesmos. Aí quando eu caio em mim mesmo, eu percebo que tudo que me acontece parte e se inicia de mim mesmo. Que simplesmente é o retorno daquilo que eu lancei. Aí que ele faz, depois de cair em si mesmo, ele promete que vai se levantar e que vai chegar até o Pai e pedir perdão, dizendo que: Pai, pequei contra o céu. Olha como ele compreendia as leis divinas, que Deus é soberano. Quando falhamos primeiramente perante Deus, pois que fomos infiéis, e a palavra fé, o significado dela, guarda relação direta com fidelidade. Ou seja, quando pecamos, fomos infiéis para com Deus. Mostramos que nós não tivemos a fé. E como a lei divina está na nossa consciência, nós mesmos nos cobramos pelos nossos erros. E foi o que esse filho fez, voltando-se para si mesmo, reconhecendo seus erros. Ele deseja e vai ao encontro do seu pai. E chegando lá, ele diz que não é digno, que pecou contra o céu e diante deste pai. E o que ele pede? Ele pede trabalho. Que reflexão! Não é assim? Eu compreendo bem que sempre que eu peço auxílio a Deus, o que Ele me dá é trabalho. Pois é necessário o trabalho para que haja o progresso. Então o que me surgem são oportunidades de trabalho. E se eu tiver a humildade tal qual este filho, eu não vou escolher o trabalho. Agiremos nós tal qual Paulo de Tarso, quando caindo a caminho para Damasco, reconhecendo que Jesus realmente era o Messias, ele caindo, tal qual o filho pródigo, na linguagem simbólica, se levanta e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a nossa proposta de edificação. Compreendermos o que Deus deseja que nós façamos
pois que o primeiro mandamento nos diz que Ele é o nosso Pai maior. E esse Pai não nos quer sempre o que há de melhor, somos infelizes quando nos afastamos da lei natural, pois que essa é a única que nos conduz à verdadeira felicidade. E esse filho faz o que então? Cumpre aquilo que ele prometeu à sua própria consciência. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, compadeceu-se, ou seja, se encheu de compaixão e correu. Esse pai lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente, tal qual o pastor que encontrou a ovelha perdida. Ele, vendo o filho, corre em direção do filho. O filho se sente até constrangido com a atitude do pai, porque não esperava esta recepção calorosa, amorosa. E o pai xingou esse filho, humilhou ele, dizendo: olha a tua condição, eu sabia que tu iria voltar. Não, ele não faz isso. Ele abraça e beija o filho. E faz mais. Ele diz ao filho, o filho diz ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho cumpre aquilo que ele havia prometido à sua própria consciência. Porque quantos de nós fazemos assim? Prometemos algo para nos redimirmos, porque em verdade estamos com medo das penalidades, das consequências dos nossos erros. E aí nós prometemos muita coisa. Mas quando o outro nos perdoa, nós recuamos e não reparamos o mal que fizemos. Porque quem deseja o perdão não deve somente se arrepender, deve reparar o erro. Pois quando erramos, pecamos diante contra o céu, contra Deus. Se eu faço mal a alguém, faço mal ao meu pai, por exemplo, eu estou pecando contra os céus, contra Deus. Estou desrespeitando a sua ordem, o seu mandamento. Então, mesmo que meu pai me perdoe e nada me cobre, devo eu buscar meios de reparar. Se nada tiver a fazer para o meu pai, pois nenhuma necessidade ele possui, devo eu amar o meu pai e buscar perdoar todos aqueles que me fizeram mal. E qual é a melhor maneira de perdoar, de vencer a mágoa, o ressentimento, a tristeza? É fazendo o bem. Se eu faço o bem a alguém que me fez mal, o bem que eu faço anula todo o mal, toda a dor. Porque o amor vence uma multidão de pecados, como bem sabemos. O pai faz o que ouvindo isso do filho? O pai diz ao filho e diz aos seus servos: trazei a principal estola. Estola era uma vestimenta, era uma veste para os nobres daquela época. Trazei a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei um novilho cevado e sacrificai-o, e nos deleitemos comendo. Ele dá uma festa. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Quantos de nós vivemos como mortos? Tal qual o Espírito Joana de Ângeles coloca em muitas de suas obras, vivemos no automatismo, sem a consciência de nós mesmos, sem o verdadeiro propósito existencial. Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido, porque saiu do único e verdadeiro caminho para a felicidade, que é sermos todos nós fiéis às leis divinas, representando dessa maneira
o nosso amor a Deus e ao próximo. Então, esse pai deu uma festa, e era uma festa com dança, com música. E o filho mais velho, que já havia recebido a sua parte da herança, continuava trabalhando para este pai. Ele foi fiel. Mas chegando próximo à casa, ouvindo o barulho das danças, da alegria daqueles que se encontravam dentro da casa, ficou desconfiado com aquilo, porque não era comum festas naquela época, uma festa fora de hora. E aí então ele chama um empregado de seu pai para fora da casa e pergunta o que está acontecendo aí. E aí então o servo lhe diz: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho porque o recuperou saudável. E aí o que o filho sentiu? Ira. Ficou indignado, se encheu de inveja, porque aquele filho dissoluto, que desonrou o pai, estava recebendo uma festa com honrarias de um filho que nunca pecou. Ou seja, parece que o pai esqueceu tudo que o filho fez, que é o exemplo máximo do perdão. Não que nos seja possível o esquecimento total, mas nos é necessário não nos lembrarmos, para não alimentarmos estas sementes do mal em nossos corações. E o pai então saiu e exortava esse filho, ou seja, tentava animar esse filho por conta da chegada do seu irmão. E ele disse para o pai: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Quantos de nós, por vezes, não agimos assim com um filho ingrato, seja no seio da nossa família para com o nosso pai material ou para a nossa mãe material, reencarnada, como para com Deus? Vemos alguém numa situação feliz e nos revoltamos. Como é que Deus permite isso para essa criatura? Como é que meu pai biológico, ou meu pai que me adotou, a minha mãe, permitem isso? Oferecem esses benefícios para esse ingrato e eu aqui, que sou bom, que sou justo, nada recebo. E esse pai lhe diz: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E é assim, nos dois níveis. Seja Deus nosso Pai maior, sejam os nossos pais e as nossas mães, nos oferecem tudo para que possamos compartilhar daquilo que eles possuem. Então, em verdade, aí já está feita toda a justiça que responde à lei de amor e à lei de responsabilidade, e também à lei de causa e efeito, pois aquilo que nós temos, em verdade, nos é possibilitado usufruir. Somos usufrutuários, pois a única coisa que possuímos é aquilo que desenvolvemos intelectualmente e moralmente. Do resto, somos somente usufrutuários. E não faz assim Deus, o Pai maior, e os nossos pais e mães reencarnados? Quando um filho passa por necessidade, não nos deixa lá tal qual as 99 ovelhas, pois sabe que essas já dão conta de si e vai lá buscar essa ovelha perdida? Hoje vivemos um delicado, um difícil momento da transição planetária. Não dizemos que vai ficar pior, mas ainda vai ficar tudo muito mais difícil.
não ficará pior porque tudo é para o nosso bem. Jesus, governador do nosso planeta, também dirigente de outros mundos, com outros espíritos angelicais, administrando e governando não somente os demais planetas do nosso sistema solar, estão todas essas entidades voltadas para o nosso progresso. Nesse momento, embora alguns não possam perceber, o sentimento e a união da fraternidade cósmica se acentua, pois entrelaçam-se espíritos desencarnados conosco, de diversos mundos, agora reencarnando, muitos deles, milhões já, e outros ainda na condição de desencarnados, para que sejamos nós vencedores de nós mesmos, superando as nossas dificuldades, honrar o nosso Pai, a nossa Mãe, e Deus, que é o nosso Pai maior, é o nosso dever, uma ordem que Deus nos dá, mas que também deve ser cumprida para com todos, pois todos nós somos parte da providência divina e juntos devemos vencer todas as nossas dificuldades. Agradecemos a atenção de todos, desejando paz, harmonia, muita coragem, bom ânimo, a fim de que todos nós envolvidos nessas energias e nesses sentimentos superiores, vençamos a nós mesmos, auxiliando os nossos demais irmãos reencarnados e desencarnados. Muito obrigado.